Eu quero dar um testemunho para você, porque nesses últimos dias, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque Deus nos desperta desde o final do ano passado para a gente estar alertando a igreja, a cada irmão: seja forte, seja forte. E eu vi um testemunho de 7 anos atrás, quando Deus usou um pastor para profetizar para uma pessoa, dizendo para essa pessoa: seja forte, porque as batalhas serão enormes, serão grandes. E eu falei: Senhor, como o Senhor é maravilhoso me trazer esse testemunho agora, 7 anos atrás. Escute bem, por isso que nós temos pedido para que você não deixe cair nenhuma só palavra do Senhor. Escute bem, você jovem, escute bem, você adolescente, escute bem, você criança, você adulto. Deus tem dito que família é um projeto dele para homens fortes, para mulheres fortes, porque você precisa trazer à sua memória que o reino de Deus, a célula principal, e todos nós sabemos e todo mundo fala sobre isso, o que adianta você ganhar todas as pessoas do mundo? Jesus vai atender uma mulher que tinha um fluxo de 12 anos, enquanto a filha de Jairo, o coraçãozinho dela está parando, e o coração parou. E Jairo estava desesperado porque ele tinha vindo buscar Jesus para que a sua filha não morresse. E enquanto Jesus está com aquela multidão, a notícia chega de Jairo: não precisa mais incomodar Jesus, não precisa mais levar, porque não tem mais jeito. Por quê? Porque seu grande tesouro está perdido. A alegria da sua casa foi arrancada e a sua filha está morta. Jesus olha para Jairo e diz: somente creia, somente creia. E Jesus, em outro texto, falando sobre ter fé e manter a fé acesa, e não ouvir, e nem viver por aquilo que você está vendo, Jesus disse: porque em verdade vos digo, que você pode até dizer ao monte: ergue-te, monte, daqui e lança-te ao mar. E se você não duvidar em seu coração, mas crê naquilo que você falou, que você disse, ele disse em Marcos 11, versículo 12 e 13, que se fará isso. Por quê? Porque o homem, que é um homem de fé, ele não vive pelo que ele vê, não vive pelo que ele sente, e não vive pelo que ele está passando. Ele vive pelo que a palavra de Deus diz, pelo que a palavra de Deus lhe foi entregue. A Bíblia diz claramente em Romanos 1,17 que eu vivo pela fé, e vivo pela fé no quê? Na palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmão, ela tem uma finalidade. Ela vem, sabe para quê? Ela vem para despertar e fortalecer a sua fé. E a sua fé vai fazer a palavra de Deus agir. Por isso que eu e você não podemos viver pelas notícias, nem pelo que nós estamos vendo, e nem pelo que nós estamos sentindo. Mas a Bíblia diz, no capítulo 10 de Hebreus 38, que eu e você, que somos justos, vivemos pela... E se você recuar? Deus não tem prazer, Deus não se alegra em nós. Quer dizer, pastor, que eu estou no meio de uma guerra, de uma peleja, e eu não posso recuar? Não, de jeito nenhum. Nós temos ouvido que Deus chamou o homem certo, chamado Davi. Deus não errou. Mas olha o que ele está passando. Olha o que ele está enfrentando. Irmão, você parou para pensar? Você já parou? Não houve mais força física para chorar.
choraram, choraram. E a Bíblia diz, no texto, que Davi olhou e só viu ali o restante daquilo que sobrou das queimadas. Não havia animal, não havia criança, não havia ninguém morto, mas foram todos levados, inclusive suas 2 mulheres. E ele, versículo 6, se angustiou muito. Por quê? Porque além da dor de perder a sua família, Davi ainda se angustia. Por quê? Porque fora a dor de não ver mais a sua família que ele havia formado, ele também se angustia. Por quê? Porque os homens, os seus soldados, os seus guerreiros, falavam de apedrejar. Nós, discípulos do Senhor, precisamos entender que nós vamos passar por momentos árduos e difíceis, e que até mesmo aqueles que nos rodeiam olharão para nós e não nos verão mais como homens de Deus. Mas nós temos uma tendência, irmão, de esquecer que nós fomos alertados. E na hora da adversidade, na hora da dificuldade, nós não paramos e observamos que é mais uma oportunidade que Deus lá do trono está dizendo: filho, vai, agora é hora de você viver como homem forte. E o homem forte vive da sua fé. Ele vive pela fé. Ele vive sobre a fé. A Bíblia diz claramente, irmãos, que aí Davi olha para Deus. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 6: porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. No meio daqueles 600 homens, Davi era o líder. Davi era o homem forte que Deus chamou. E o homem